Fala, meus sotaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo, do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar do anime que vai contar a história de Takamine-san, que é a presidente do conselho estudantil, a verdadeira deusa da escola. Sempre no topo, porque ela sempre almeja o topo. Um dia Shirota-kun, né, que é o nosso protagonista por acaso, acaba testemunhando o seu corpo estonteante, né, porque ele estava lá numa salinha, assim, estava no ginásio, assim, na área de armazém, ela acaba aparecendo e pondo seu. Ela tava completamente pelada, sem sutiã, sem calcinha. E aí ele acaba vendo o seu corpo estonteante de Takamine, acaba vendo o corpo estonteante dela, o que acaba mudando completamente sua rotina escolar. A partir desse momento, nada será como antes para ele. Estou falando desse anime maravilhoso. Por favor, coloque os Takamine-san. Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vamos em Bora! Bom, galera, nesse episódio, né? Nesse episódio vemos que a Takamine acaba indo lá pra onde o cara tava fazendo o cursinho dele, né? Acaba indo pra onde ele tava fazendo o cursinho dele. Né? Que ele tava fazendo um cursinho pra tentar ir pra faculdade que a Takamine estuda, né? Ela também estava ajudando ele por fora. Né? E por quê? Porque ela tava com um pouco de ciúmes, por conta da amiga de infância que tava estudando com ele também. Só que ela saberia mais tarde que essa amiga de infância é lésbica, né? Ela não gosta de homens. Ela mesma fala, pelo contrário, eu poderia me apaixonar por você, né? E aí, naquele momento, eles decidem ir num restaurante que a própria amiga de infância do Shirota e da Takamine, porque ela também conhece a Takamine, vão ali aonde a namorada dessa amiga de infância deles trabalha, né? Ela vai lá, trabalha lá, e aí eles estão conversando e a Takamine acaba insinuando que o Shirota é um tarado, né? Por conta que ela começa a falar do passado, das brincadeiras que ela fazia, que ela vivia pra cima e pra baixo com o Shirota. Tava sempre a Ellie, no caso. Eu esqueci de citar que o nome dela é Ellie, né? E naquele momento ela começa a meio que lembrar das coisas do passado, né? E aí ela se lembra daquele dia em que ela levou o Shirota para sua casa, que ele fez ela se vestir de gata. Na verdade, isso foi coisa dela, ela mesma quis se vestir de gata, né? Só que de um jeito um pouco mais sensual. Que ela ficou completamente pelada ali, que se agarrou nela, falando que ele se agarrou nela, né? Falando que, insinuando que ele seria um pervertido, que fazendo ele se passar, inventando uma história que fazia ele se passar por um tarado. E aí ela acaba vendo que a Takamine não estava meio que gostando ali daquela situação que a própria Ellie estava criando. Então, quando eles estão indo embora, ela pede para conversar com a Takamine e acaba falando: você não precisa se preocupar porque eu não vou dar em cima do Shirota. O meu objetivo não é esse. Eu até não gosto de homens, entendeu? Ela mesma fala: eu não gosto de homens, entendeu? E ali, naquele momento, a garçonete que trabalha ali dentro daquele restaurante que elas foram, acaba aparecendo, dando um tabefe na Ellie e indo embora com ela. Só que a Takamine acaba observando as duas. E naquele momento que ela estava observando as duas indo embora, ela vê que as mãos delas estavam se entrelaçando, entendeu? Os dedos estavam se entrelaçando assim, e elas estavam andando como namoradas. E aí ela entende que ali a Ellie não representaria nenhum perigo para ela nem pro Shirota. Por quê? Porque ela gosta de mulheres. A própria Ellie gosta de mulheres, então ela não representaria tanto perigo. E aí ela comenta lá, o próprio Shirota acaba perguntando o que elas tinham conversado, mas ela fala, não é nada demais, não é nada demais. E ali, naquele momento, né, ela acaba querendo brincar de balão de água, o que acabaria sendo um pouquinho complicado por conta da roupa dela, né? E ali, dentro daquele desafio, quem perdesse, né, iria ter que lamber, né, iria ter que obedecer o ganhador, né? Ele tenta acertar ela sem, ele tenta mirar sem acertar ela. Só que a questão é, ela mesma vai até o balão de água. Ele joga numa direção, ela vai até o balão de água para se molhar acidentalmente, né? Propositalmente. Por quê? Porque ela queria molhar-se
para que o Shiroto observasse se sua camisa ficar marcada, seus peitos ficarem praticamente aparecendo, né? E aí, por conta disso, né, ele acaba se lembrando do que aconteceu com a Ellie, e por ter feito por estar se lembrando desse momento, ela joga um monte de balão de água nele, que acaba fazendo ele perder. E a ordem que ela dá pra ele é ele lamber o suor dela. Ele teria vários pontos para lamber o sovaco, a barriga, né, a virilha, as pernas. Só que a parte menos perigosa seria a barriga. Então ele decide lamber a barriga. Só que ele acaba desmaiando depois, né? Ele acaba desmaiando depois. E aí, quando ele estava saindo do último dia do cursinho, né? Porque chegou o último dia lá do cursinho de verão, né? Porque eram as férias de verão. Então ele estava aproveitando esse momento das férias de verão para estudar, né? Fazer aquele cursinho. A Takami acaba chamando ele para curtir os últimos dias das férias de verão. Mas no caso, ela queria agradar ele, queria agradar ele por conta dele estar se esforçando por causa do futuro dele. Ela queria fazer isso por ele, entendeu? Ela queria agradá-lo. Enquanto isso, ele queria agradar ela. Então ele vai, pesquisa informações sobre o lugar que eles vão, pesquisam coisas interessantes sobre o lugar que eles vão. E aí ele tenta dar uma de cavalheiro, tenta dar uma de tentar agradar ela. Só que a questão é, ela refaz as coisas. Porque ela viu que não estava correndo do jeito que ela queria. Né? Ali não estava correndo do jeito que ela queria. Então ela simplesmente acaba refazendo tudo. E aí ela, no final, ele acaba perguntando, assim, pedindo desculpa, porque ele sente que estava se intrometendo em alguma coisa que ele não deveria ter se intrometido. E ela explica que estava fazendo tudo isso para agradar ele, e ele queria agradar ela, então ela decide fazer o seguinte. E ao momento que ele fala que ele queria agradar ela, ela fica toda envergonhada, porque ela já é apaixonada por ele desde criança, e agora está se apaixonando cada vez mais, né? Ela fala assim, ó, então, se você fez algum roteiro, vamos para onde você fez o roteiro. E é isso, galera. Meu nome é Gênio do canal Gênio do Geek. E eu te esperaria aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando, dando no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.